Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos para mais um pão diário. João capítulo 6, verso 35, Jesus diz: todo aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que vem a mim nunca mais terá sede. Para hoje, eu tenho um tema: era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Para isto, quero fazer o uso do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 20, verso de número 9, que diz assim: porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Ele vive. Esta é a mensagem do pão diário de hoje, para a minha, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa nação, e por que não dizer para todo ser humano que habita nessa terra e por todo planeta Terra. Jesus vive e vive para sempre. Nele existe e subsiste todas as coisas. Anás, Caifás, Pilatos, todos da corte ali romana, junto aos sacerdotes, aos homens que eram os homens de alta influência, tentaram de alguma forma frustrar os projetos de Deus. A Bíblia diz que esses homens, eles fizeram ali acusações contra Cristo. Pilatos lavou sua mão, dizendo que Jesus era inocente, mas mesmo assim, perante a multidão, não teve coragem de absolvê-lo. A Bíblia diz que Anás, Caifás, que era o sumo sacerdote daquela época, também perguntaram a ele se ele era o Cristo. E a Bíblia diz que a multidão escolheu Barrabás e disse: crucifica, Filho de Deus. Pilatos disse à multidão: vocês querem que eu crucifique o rei de vocês? E eles disseram: sim, crucifica o nosso rei. Levaram ao Gólgota, a caveira, ao lugar da crucificação, e ali o crucificaram. Deram vinagre ao invés de água. A Bíblia diz que colocaram uma coroa de espinhos sobre ele, em todo o sofrimento que ele passou, 40 açoites menos um. Deram soco, punhalada, cuspiram no seu rosto, rasgaram as suas vestes, colocaram uma veste de zombaria sobre ele, um caniço que batiam com ele na sua cabeça com esse pedaço de pau. Fizeram de tudo que eles queriam e podiam para ver se ele desistia, mas ele, em silêncio, como a Bíblia diz em Isaías 53, foi levado a matadouro, não abriu a sua boca. O cordeiro mudo, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E agradou ao Pai moê-lo, fazendo-o enfermar. Mas ele sabia do projeto do Pai, e ele disse: Pai, tetelestai, está consumado, paguei o preço. A Bíblia diz que o terremoto acontece na terra, os mortos ressurgem, aparece o corpo dos santos. As pessoas que outrora tinham enterrado esses mortos, viram ele agora vivo, eles aparecem às suas famílias, suas casas. A Bíblia diz que aquele centurião, os homens que tinham o crucificado, olharam e diziam: matamos o Filho de Deus. José de Arimateia, um homem rico, pega o corpo, pede a Pilatos, junto com Nicodemos, o sepulta ou coloca em um horto novo, em um local novo. E a Bíblia diz que Maria, que é a nossa discípula fiel de Jesus, vai ungir o corpo. A Bíblia diz que quando Maria chega, o anjo olha para ela e diz: mulher, por que você procura o vivente no meio dos mortos? Ele não está aqui, mas ele já ressuscitou. Ele vive. Pedro corre até aquele local também. A Bíblia diz que Pedro e João correm, Pedro chega mais rápido, vê o lenço dobrado e olha um para o outro e diz: realmente ele ressuscitou. Corre aos demais discípulos e vão anunciar que ele ressuscitou. E nós chegamos ao versículo que lemos: porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Jesus tinha que ressuscitar dos mortos para dar vida à minha vida e à sua vida. Jesus tinha que ressuscitar dos mortos para esmagar a cabeça da serpente, tomar a chave da morte do inferno e poder salvar quem ele quisesse, dar a vida eterna que ele quisesse. Jesus tinha que ressuscitar dos mortos, que ele tinha que voltar ao Pai, preparar lugar para estarmos lá para sempre.
E ele tinha que ressuscitar dos mortos para que hoje eu estivesse aqui dizendo para você, ele vive e vive para sempre. Pão diário de hoje, Deus abençoe.